Fala pessoal, boa noite. Começando aqui a nossa live do Cantinho da Nutri de quinta-feira. Uma live especial para tirar dúvidas sobre síndrome do ovário policístico. Vamos ver quem já tá aqui comigo? A Poliana, a Jaque. Não sei porquê, mas eu acho que são as meninas do grupo. Gente, acabei de dar uma aula fantástica para elas, para o grupo dos 10 dias contra a SOP. Uma aula de quase 2 horas, também sobre perguntas e respostas. E a gente falou tanto, mas tanto, e não deu tempo de falar tudo. Aí eu falei para elas, vamos lá para a live, que a gente continua lá. Claro que vai ter uma ou outra pergunta aqui que eu acho que vai ser parecida ou a mesma que elas me fizeram, mas vão ser as perguntas que deixaram lá nos stories, certo? Ah, a Poliana é do grupo, eu tenho certeza, né, Poli? Coloca aqui, eu acho que é. Tinha uma Poli lá, tem uma Poli aqui, tá tudo certo. A Jaque falou que tá nos 30 dias e no Revolução Hormonal. Oi, Jaque, tudo bom? Agora eu te reconheci. Quem é do Revolução vai ter acesso à aula também, tá? Fiquem tranquilas. Quem aqui tem síndrome do ovário policístico? Coloca eu pra mim nos comentários. Vocês estão me ouvindo bem? Tô fazendo um teste aqui com o microfone, ó. Aqui, ó. Mas eu não sei se meu cabelo fica esbarrando nele, se ajuda ou se atrapalha. O áudio pra vocês tá legal? Todo mundo me escuta bem? Ó, bastante gente que tava no grupo. A Poli tava, falei que tava. A Hanna falou que já fez os 30 dias contra a SOP. Hanna, agora você tem que fazer o Revolução. É o próximo passo para você continuar tratando a síndrome do ovário policístico e continuar sem os sintomas dela te atrapalhando aí no dia a dia. A Poli falou que tá bom, tanto o som quanto o áudio. Mudou um pouco o cenário, né? Quem tava me vendo lá na aula era o cenário inverso. Agora vocês estão me vendo ao contrário. Inclusive, eu estava dando a aula para vocês ali, ó, no computador. Deixei a aula baixando, daqui a pouco eu vou colocar o link no grupo. Então, quem não pôde assistir a aula e está nos 10 dias contra a SOP, daqui a pouco vocês vão receber o link com a reprise, tá bom? Leva um tempinho, mas é o tempo da live, o vídeo carregar e aí depois eu coloco lá no YouTube para quem não pôde assistir, certo? Que bom que gostou, Gabi! Obrigada! E agora vamos tirar as dúvidas do pessoal do Insta. Aula aberta para o público. Ó, vocês conseguem ver aí? Eu acho que não, né? As dúvidas. Eu abrindo assim, vocês veem? Vocês enxergam na tela as perguntas? Eu nunca fiz live de perguntas e respostas, é a primeira vez. Então, por isso que eu tô perguntando. Eu não sei se vocês conseguem ver ou se eu preciso repetir a pergunta para vocês entenderem. Coloca aqui nos comentários para mim, ajuda, Nutri. Enquanto isso, o pessoal que tá chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Ah, não aparece, Hanna? Beleza, então eu vou falando as perguntas e aí eu falo as respostas, tá bom? Ivaldo e Aline, @Ivaldo e Aline perguntou: é normal sentir tanta dor nos ovários no período fértil? O que pode ser? Gente, dor no ovário pode ser uma série de coisas. Mulheres com síndrome do ovário policístico tendem a ter essa dorzinha mais chata mesmo. Pela formação de cisto, pela dilatação do ovário, tem uma série de razões pelas quais a gente pode ter dor. Mas eu acho que vale a pena investigar. Mesmo que você tenha SOP, estar com dor não é nada normal, né? Nunca vai ser normal. Dor é uma forma do nosso organismo manifestar pra gente que tem alguma coisa de errado e tem alguma coisa que precisa ser melhorado. Então, se você tem muita dor nos ovários, na região do baixo ventre, na região de baixo da barriga, assim, vale a pena você fazer um exame mais completo, você procurar a ajuda de um profissional para investigar qual é a razão da dor. Mulheres com síndrome do ovário policístico têm mais tendência a terem endometriose, então, principalmente após os 30 anos, né? Então, às vezes, você tem dor porque você já passou da SOP e já está chegando na endometriose também. Foi o que aconteceu comigo, tá? Foi a minha própria experiência no ano que passou agora. Eu tava com muita cólica, muito além do normal, no período pré-menstrual, no período menstrual. E mesmo sem anticoncepcional, doía muito e eu fui investigar, eu tenho um foco de endometriose agora, coisa que eu não tinha, é novidade. Então sempre vale a pena fazer os exames, procurar um médico que seja capacitado aí para fazer um bom diagnóstico e aí tratar, tá? Mas não viva com dor, não conviva com a dor porque não é normal. A Gabi, @Gabi_RGNF, perguntou: variações de humor, aquela vontade de sumir do nada, são sintomas também? Gente, ó, a síndrome do ovário policístico, ela mexe com a gente de várias formas, né, em vários aspectos. Inclusive, ela é fator de risco para o desenvolvimento de síndrome do pânico e depressão. Então, acontece que as alterações de humor podem ser, sim, decorrentes das suas alterações hormonais.
Aumento de testosterona, por exemplo, deixa a gente mais agressiva, mais irritada, e outras alterações hormonais também podem refletir. Sem contar na convivência com os sintomas, né? Gente, ninguém merece passar a vida convivendo com queda de cabelo, acne, excesso de pelos. Cada dia você se olha no espelho e você acha mais um problema para você combater ou para você não, né? Enfim, tentar de alguma forma controlar. Isso é óbvio que vai alterar o nosso humor. É óbvio que vai deixar a gente de saco cheio muitas vezes, com vontade de sumir. Então, pode ser um efeito da síndrome do ovário policístico e também pode ser uma consequência do que você tem enfrentado. De qualquer forma, seja uma depressão, seja uma síndrome do pânico, seja só uma chateação, um estresse ou uma irritabilidade, a alimentação pode te ajudar muito, tá? Então, vale a pena você procurar ajuda aí de uma nutricionista para fazer um cardápio específico para o que você está sentindo e para o que você está te incomodando, tá? A Nayara perguntou, @Nayara_24, foi pergunta aqui do chat mesmo, não abri as perguntas agora. Ela falou que está com a libido muito baixa, o que pode ser? Nay, talvez você seja uma seguidora minha recente e não tenha visto, mas a nossa live da semana passada foi exatamente sobre queda de libido e como você pode, através da alimentação, melhorar. Tem tudo a ver com síndrome do ovário policístico, é um dos sintomas, mas você consegue o controle natural disso e a melhora da libido de uma forma natural e sem medicamentos, tá? Essa live, ela ficou gravada aqui no Instagram por um dia, né, por 24 horas, e aí depois eu coloquei ela lá no YouTube. Então é só você acessar o meu canal no YouTube e você consegue assistir a aula inteira. Ela tem 1 hora de duração e eu falei bastante coisa, assim, eu dei muitas dicas. E é importante todo mundo que sofre com queda de libido prestar atenção nessa aula, porque faz a gente refletir sobre outras coisas também, tá? Eu não vou repetir aqui porque eu só falei sobre isso e falei 1 hora. Então, foi a mesma recomendação que eu fiz, inclusive, para as meninas do desafio hoje, para elas entrarem lá no YouTube e assistirem a aula para poderem ter aí mais conhecimento, tá bom? Voltando aqui para as perguntas dos stories, a @AliceBA perguntou, posso parar com o anticoncepcional e a metformina? Gente, eu também falei isso na aula dos 10 dias contra a SOP e é fundamental falar isso para todo mundo ouvir. Nutricionista não é profissional apto a fazer prescrição de medicamento, nem a fazer recomendação de não uso do medicamento. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma paciente minha que recebeu indicação do médico dela para tomar metformina, eu não posso, como nutricionista, falar para ela parar. Quem tem que fazer isso é o médico que prescreveu e está acompanhando a paciente, tá? Então, o nutricionista não é profissional apto a receitar medicamento, nem a pedir para a pessoa parar de usar o medicamento, tá? Com alimentação saudável, usando suplemento fitoterápico, fazendo um tratamento natural da síndrome do ovário policístico, depois de 2 a 3 meses, você pode repetir seus exames e levar para o seu médico ver que as alterações foram controladas. E aí ele vai indicar a suspensão do medicamento e vai acompanhar para ver se a gente consegue manter sem o uso do remédio, tá? E eu tenho falado muito isso aqui porque eu tenho recebido muita pergunta em relação a isso no meu inbox. Parece que eu sou contra o uso de medicamento, né? Eu sempre fico falando, gente, não toma metformina, porque metformina não controla a SOP, não usa anticoncepcional para o tratamento da SOP, porque não trata a SOP. E aí, às vezes, parece que é meio que uma pegação de pé minha. Eu não tenho nada contra remédio. Já usei remédio, quando preciso uso, mas eu sou contra as pessoas usarem remédio sem saber para que estão usando. Então, quando a pessoa vira para mim e fala que usa anticoncepcional para tratar a síndrome do ovário policístico, eu fico pé da vida, porque o anticoncepcional não é tratamento da síndrome do ovário policístico. Se você usa anticoncepcional com a finalidade de tratar a SOP, você está jogando dinheiro fora e se enganando todo dia. Agora, se você usa anticoncepcional por escolha, como método contraceptivo e não quer deixar de usar, eu não vou me opor, mas você precisa fazer uso do anticoncepcional e também tratar a SOP. Porque o dia que você não puder mais usar esse anticoncepcional, ou mesmo quiser engravidar e parar de usar, você vai sofrer as consequências de uma SOP não tratada. Então, quer usar o anticoncepcional? Usa. Só que usa enquanto faz o tratamento. Seu médico recomendou metformina, recomendou Glifages, Saxenda, Victoza, seja lá o que for para controlar a sua insulina, beleza, usa o que o médico recomendou. Só que, além do uso do remédio, também trata. Porque o remédio, ele tá ali como uma bengala. Vai ter uma hora que você vai ter que soltar a bengala. E aí, como é que você vai estar? Essa é a grande reflexão,
tá? Então, você pode se livrar do uso dos remédios fazendo o tratamento natural, mas não sou eu a pessoa que vai falar pra você qual é o momento de largar o remédio ou pra você parar de usar o remédio. Uma coisa é fato, eu acho que ninguém quer viver com remédio, né? Ninguém quer ficar tomando remédio pra diabético sendo que não é diabético. Ninguém quer ficar tomando remédio pra pressão alta porque tem queda de cabelo. Ninguém quer ficar usando anticoncepcional pra tratar uma coisa que o anticoncepcional não trata. Então, pra tudo isso, a alimentação é uma solução. Só que não sou eu que vou dizer pra você o momento certo de parar o remédio, é o seu médico, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta que tá aqui nos meus stories. @Marquinho e Heloísa, deve ser, cortou o nome. Quais suplementos e fitoterápicos a tentante não pode? Gente, que legal, né? Eu tive várias perguntas dessa bem parecidas lá no grupo da SOP. E também a gente falou muito sobre isso na nossa aula. Tentante não é gestante, tá? São pessoas em situações metabólicas, corporais e fases da vida completamente diferentes. Uma mulher tentante não deve usar chá de hibisco, por exemplo, porque a recomendação do hibisco é que você pare pelo menos 3 a 6 meses antes de você engravidar. Então, se você já não está prevenindo, eu vou contraindicar o uso do chá de hibisco. Agora, todos os outros fitoterápicos, inclusive suplementos que ajudam no tratamento da síndrome do ovário policístico, mesmo os que são contraindicados para gestantes, podem ser usados por tentantes. Então, por exemplo, chá verde é um chá que a gente recomenda muito para o tratamento da SOP, porque ajuda no metabolismo, ajuda a desinchar, melhora uma questão metabólica geral. A mulher gestante não deve consumir chá verde. E aí a pessoa que está tentando engravidar acha que essa contraindicação vai para ela. Gente, não vai. Enquanto a pessoa de fato não estiver grávida, ela pode ter uma vida normal. Até porque a mulher pode demorar 1 mês, mas ela pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para conseguir engravidar. Imagina você ficar 3 anos da sua vida sem fazer um monte de atividade, sem usar um monte de alimentos, sem tomar um monte de chás, sem nunca beber uma taça de vinho porque você está tentando engravidar. Não é assim que funciona. Enquanto você não tem a certeza de que você está grávida, a sua vida é a vida de qualquer outra pessoa. E aí eu só contraindico mesmo chá de hibisco. Chá verde, chá branco, enfim, vários chás que podem ser usados para o tratamento da SOP prejudicam a mulher grávida na maior parte das vezes, porque eles fazem vasoconstrição dos vasos que irrigam a placenta. Então, diminui o fluxo de sangue que vai para o bebê e, com isso, ele tem menos nutrientes e pode ter um prejuízo no crescimento. Na mulher que acabou de descobrir que está grávida, tá, sei lá, com 6 semanas, 7 semanas de gestação, essa placenta nem existe ainda, né? Tá lá o feto, o saco gestacional, mas é uma coisa que está começando a se desenvolver. Então, o chá que ela estava tomando até então não vai prejudicar em nada, nem ela, nem o bebê, nem a gestação dela, tá? Então, é claro que todo e qualquer tipo de suplemento ou fitoterápico deve ser consumido com orientação médica e nutricional, certo? Mas não tem essa restrição de não poder para gestante, obviamente não pode para tentante. Não, não é assim, tá? Pergunta da mesma pessoa, Marquinho e Heloísa. Quem tem SOP deve evitar ou excluir glúten e lactose? É relativo, tá? Da onde vem essa recomendação de você evitar glúten e lactose? Da probabilidade deles serem alimentos pró-inflamatórios. Então, a mulher com síndrome do ovário policístico, ela já tende a ter uma síndrome metabólica, que é gerada a partir de uma inflamação corporal. Se você utiliza alimentos que são pró-inflamatórios, ou seja, que pioram essa inflamação, eles podem agravar os seus sintomas e a sua questão hormonal como um todo. O leite e o glúten são considerados pró-inflamatórios, mas eles não têm papel inflamatório em todo mundo. Então, tem gente que quando tira esses alimentos da rotina alimentar, da dieta, percebe uma baita diferença. E tem gente que quando tira não tem benefício nenhum. Então, é uma avaliação realmente individual. Não quer dizer que todo mundo que tem SOP precisa excluir por completo o leite. Não. Para algumas pessoas isso vai ser bom, para outras não. Como que a gente vai escolher? Individualmente, em consulta, e aí cada um vai ter a sua conduta, tá? Para o tratamento do sintoma que está incomodando, para a questão metabólica que está incomodando, tá? Outra pergunta. Carol, qual a relação da hipoglicemia com a SOP? É uma parcela menor de pessoas que sofrem com hipoglicemia, mas existem mulheres que têm hipoglicemia porque têm excesso de insulina. Normalmente não é uma regra, tá? Mas é o que acontece na maioria das vezes.
a mulher com síndrome do ovário policístico pode ter o que a gente chama de hiperinsulinemia, que é um excesso de insulina na corrente sanguínea. Essa pessoa produz insulina demais. E aí, essa insulina nem sempre é uma insulina com defeito ou com problema, como é o caso da resistência à insulina. Às vezes, a mulher com SOP está produzindo insulina demais e essa insulina é uma insulina que faz o papel dela, que transporta a glicose, que é responsável pela utilização da energia. E aí acontece de você consumir um carboidrato, produzir insulina demais, e a consequência disso vai ser uma utilização muito rápida desse carboidrato, ou seja, seu carboidrato ele vai aumentar muito, a insulina vai aumentar mais ainda, e aí o carboidrato ele vai descer muito rápido. E aí é daí que vem a hipoglicemia. Não é uma regra, mas acontece muito em mulheres que têm síndrome do ovário policístico e que são magras. Então, a gente sabe que o excesso de peso é um agravante, é um sintoma da SOP, mas não é uma regra. Existem várias mulheres que têm síndrome do ovário policístico e elas não têm excesso de peso. E elas podem ter esse caso de hipoglicemia, que a gente chama de hipoglicemia reativa, que é em decorrência do aumento abrupto da glicose, seguido do aumento abrupto da insulina, tá bom? É uma questão bem metabólica. Como que a gente evita isso? Através da dieta certa, que a nutricionista prescreve em consulta. Como melhorar a disposição? Sinto um cansaço extremo. @luanasantos5835. Lu, o cansaço, ele é bem característico da síndrome do ovário policístico, tá? Por quê? Normalmente a mulher com SOP tem resistência à insulina, e a gente continua falando da insulina, né? Diferente da mulher magra, que tem hipoglicemia porque tem excesso de insulina, o que mais acontece na SOP é a mulher ter insulina na quantidade certa, não ter um excesso, mas uma insulina que não desempenha o papel, ou seja, que não funciona como deveria funcionar. E aí, quando a mulher tem essa insulina que não funciona do jeito que deveria, a gente diz que ela tem uma resistência à insulina. Ou seja, quando ela consome carboidrato, ela libera a insulina na quantidade certa que ela tem que liberar, mas por algum motivo essa insulina não consegue se ligar à glicose. É como se fosse uma chave e uma fechadura que não se encaixam. E aí, se elas não se encaixam, a insulina não consegue transportar a glicose. Se não tem esse transporte, se não existe o transporte, vai sobrar glicose na corrente sanguínea e também vai sobrar insulina. A glicose, ela não pode ficar em excesso na corrente sanguínea, e aí o seu corpo vai armazenar essa glicose em forma de gordura. E é daí que vem a tendência da mulher com SOP a ter aumento de peso e a ter principalmente gordura abdominal, porque é muito característico da resistência à insulina. E ao mesmo tempo, a glicose sobrou, o organismo vai converter em gordura, vai estocar, ok. Mas a glicose também, a insulina também sobrou, lembra? E aí essa insulina que sobra na corrente sanguínea sinaliza para o seu corpo que está faltando energia, então você fica com mais cansaço, mais fadiga, indisposição e tudo mais, ao mesmo tempo que ela sinaliza para o seu corpo que você precisa comer mais. E aí você tem mais fome e mais vontade de alimentos, principalmente os que têm carboidrato. Então você sente mais necessidade de pão, de massa, de bolo, alimentos que são ricos em carboidrato. Por que a gente também tem esse cansaço extremo, essa vontade de não fazer nada? E agora pode chamar o seu marido aí, que fica chamando você de preguiçosa, tá? Mulher com síndrome do ovário policístico não é preguiçosa. Mulher com síndrome do ovário policístico tem realmente um cansaço que é fisiológico, é metabólico. Porque se a insulina não está funcionando, a glicose não vai entrar na sua célula. E se a glicose não entra na célula, ela não gera energia. Então você fica cansada, você tem mais sono, você não tem vontade de fazer nada. Se puder dormir 12, 14 horas por dia, você dorme e é capaz de acordar e querer dormir de novo, tá? Então isso é um forte indício de que há resistência à insulina. Como que a gente pode saber se realmente tem resistência à insulina ou não? Através do exame de curva glicêmica e curva de insulina, tá? É um exame que você faz, vai para o laboratório em jejum, faz uma coleta de sangue para ver quanto está a glicose e a insulina de jejum. Normalmente elas estão normais, então não tem excesso nem falta. Só que depois você ingere um líquido super rico em glicose, que é o dextrosol, né? Super rico em carboidrato. E aí depois a enfermeira vai coletar sangue a cada 30 minutos para medir o seu nível de glicose e de insulina depois da ingestão de um carboidrato. E é aí que normalmente apresenta alteração a mulher com síndrome do ovário policístico, tá? Então, se você fala pra mim que você não tem insulina,
ou resistência à insulina, você só pode dizer isso se você já fez esse exame. Muitas vezes a pessoa tem insulina normal, glicemia normal em jejum, só que depois da ingestão do carboidrato é que eles apresentam alteração. É o mais comum, é o que acomete mais de 90% das mulheres com SOP. E infelizmente é um exame pouco feito, né? É um exame que os médicos evitam pedir porque é um exame caro, os convênios ficam cobrando. Se o médico pede muito exame, o convênio cai em cima dele, fica cobrando. Por que você está pedindo tanto exame? O médico tem medo de ser descredenciado, então evita pedir e por aí vai essa vergonha que é a saúde pública e privada no Brasil, né? Não é nem uma questão de saúde pública. Até os convênios acabam sacaneando a gente nessa hora. Mas vem daí a importância da curva, tá? Carol The Best, que linda, gente, eu amo vocês, sabia? Juliana Silva Amor, @JulianaSilvaAmor. Oi, Carol, posso tomar a cicloprimogina para regular meu ciclo? Gente, não é nutricionista que fala que vai tomar ou que não vai tomar. É um remédio usado para o controle hormonal que não vai tratar a síndrome do ovário policístico, não vai evitar que você tenha um excesso de hormônios masculinos, que não vai fazer nada no seu tratamento, só vai fazer você menstruar corretamente. Vale a pena? Não vale? É bom pra você? É uma decisão sua com o seu médico, tá bom? A Carolzinha Nutri não palpita. Nutri, água saborizada faz bem mesmo? E pra gente que tem SOP? Carol, água saborizada ou odorizada, como muita gente fala, nada mais é do que uma água com gostinho, né? Então você pode pôr ali uma hortelã, você pode pôr ali uma menta, enfim, alguma coisa que vai dar sabor para a água. Um suco de limão, um suco de laranja, desde que não tenha acréscimo de açúcar e nenhum outro conservante, nada muito industrializado, não tem problema algum. Vai fazer bem? É benéfico? Não necessariamente, tá? Por que a gente recomenda? Porque tem muita gente que simplesmente não consegue tomar água pura. Porque não tem sede, não tem hábito, não gosta. Se for para tomar água, acaba não tomando. E aí, por ter algum gosto, algum sabor, aquilo acaba se tornando mais atrativo e favorece a pessoa a chegar na recomendação de água que ela precisa por dia. Então, aí faz bastante sentido, tá bom? Vamos ver, próximas dúvidas. Gente, eu tô tirando as dúvidas das pessoas que deixaram dúvida no Stories, tá? Essa live é uma live de dúvidas dos Stories. @le.tm, cerveja na SOP, pode? Gente, pode tudo, tá? Você tendo ou não síndrome do ovário policístico, você pode tomar cerveja? Pode. Pode tomar vinho? Pode. Pode comer sobremesa todo dia? Pode. Isso é o melhor pra você? Não. Então, vai muito depender da onde você quer chegar e o quanto a sério você tá levando o seu tratamento. É claro que, vez ou outra, tipo, ninguém precisa ser o papa da dieta, entendeu? Tipo, santificar o teu cardápio, só seguir o que tá escrito ali. Gente, não. A intenção da dieta não é escravizar ninguém, nem impedir as pessoas de comerem o que gosta. O meu papel como nutricionista, para as meninas que fazem o meu desafio, para as meninas que estão no Revolução Hormonal, para as meninas que estão agora no grupo dos 10 dias contra a SOP, é orientar e fazer com que elas tenham clareza do que é bom e do que pode não ajudar no tratamento. Eu vou falar pra você que você não pode comer o que você gosta? Não, você pode, você tem a livre-arbítrio, entendeu? Você faz o que você quiser do seu tratamento, da sua alimentação, da sua vida, do que for. Só que você tem que ter conhecimento e saber o que você está fazendo de forma consciente e sabe que pode prejudicar o tratamento e o que você pode fazer para melhorar aquilo que está te incomodando. Então, tratar a síndrome do ovário policístico é importante para você? Você realmente vê importância nisso? Você quer realmente se livrar dos sintomas? Você está realmente incomodada com a queda de cabelo, com os pelos, com acne, com tudo mais? Se você realmente estiver incomodada, quiser realmente tratar, ver real importância nisso, você vai fazer boas escolhas. E aí o excesso de álcool, o excesso de carboidrato, de doce vai ficar fora da sua rotina. Mas é porque você escolheu isso e não porque a nutricionista proibiu, tá? É uma questão de conscientização e principalmente de clareza sobre qual é a consequência de cada atitude sua. E esse é o mesmo raciocínio para os meus pacientes. Gente, eu não proíbo meus pacientes de comerem absolutamente nada. Tem paciente que come pizza todo final de semana, porque para ele é importante, porque é a forma dele sociabilizar com a família, porque é um hábito, é uma cultura, tá todo mundo ali comendo. Eu não vou falar para ele não come. Eu não vou falar para ele pede pizza de berinjela com casca de couve-flor. Não, ele vai comer a pizza que ele quer. Só que ele sabe qual é a consequência daquilo e principalmente ele sabe compensar aquilo ou no mesmo dia ou no dia seguinte, tá bom? Então, gente, vocês podem tudo. Se isso vai ser bom ou ruim, aí é outra história.
Nutri, quando a gente para de tomar a pílula, ela pode mexer com os hormônios? Sem dúvida. A Elis Zapra perguntou. Gente, o anticoncepcional, ele fica colocando hormônio no seu corpo o tempo todo, né? Então, quem toma anticoncepcional contínuo, por exemplo, é uma dose de hormônio por dia, todos os dias, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano. Você está ingerindo hormônio. Isso faz com que o seu corpo não tenha necessidade de produzir alguns hormônios, porque ele identifica que o hormônio está ali presente. Todos os nossos hormônios são produzidos em forma de feedback, né? Então, quando o nosso corpo identifica que ele está presente, ele para de produzir. Quando ele identifica que tem uma falta, ele começa a produzir. Na pessoa saudável, que não tem nenhuma disfunção hormonal. Daí, você vai e toma um anticoncepcional. Você está praticamente isentando o seu corpo da produção daqueles hormônios. Quando você para o anticoncepcional, leva um tempo até o seu organismo identificar a necessidade de uma produção hormonal. Então, sim, parar o anticoncepcional ferra todos os hormônios. Mas tomar o anticoncepcional também ferra, né? Então, se você toma e quer parar, tem como, seu corpo vai voltar a produzir, vai ficar tudo bem, mas você vai precisar ter um pouquinho de paciência no começo, tá bom? A Ju falou, Carol, você é top, melhor que eu já vi. Oh. A Valquíria, minha gestantezinha. Oi, Val, boa noite. A Val é do Revolução Hormonal e tem um baby a caminho. Né, Val? Conta aí pra elas. A Thaís Priscila, @ThaísPriscila. O que seria melhor? Perder 10% de gordura e quanto tempo você levou pra engravidar? Ah, não. O que seria perder 10% de gordura e quanto tempo você levou pra engravidar? Gente, eu levei pra engravidar um mês. Mas assim, eu já tava fazendo uma alimentação saudável, praticando atividade física, com uma rotina super saudável, tratando de fato a síndrome do ovário policístico há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, tá? Então, quando eu descuidei, o bebê veio muito rápido, a Manu, que foi a minha primeira filha, né? Mas eu já tava tratando há muito tempo, então acho que não conta, né? E o que seria perder 10% de gordura? A gente tem um peso total, que é o peso que a balança mostra pra nós, certo? Então você pode pesar 50, 60, 70, 80, 90 quilos. Dentro desse peso, uma parte é gordura. Como que a gente descobre quanto de gordura a gente tem? Através de uma avaliação física. Quem faz a avaliação física? Professor de educação física, quando está habilitado. A maioria das academias tem um avaliador físico e nutricionista. Então, quem vai na minha consulta presencial, por exemplo, tem lá a avaliação física para a gente saber quanto do peso da pessoa é gordura. Perder 10% de gordura quer dizer perder 10% desse peso. Então, vamos supor que hoje você pese, sei lá, 90 quilos. E 50% do seu peso é gordura, que é muito, tá? Não é tudo isso, mas só para arredondar e ficar fácil da gente fazer a conta. Você tem 90 quilos e 50% é gordura, ou seja, 45% do seu peso, ou 45 quilos do seu peso é gordura. Quanto você tem que perder? 4,5 kg do seu peso gordo, tá? Então, isso que é perder 10% do seu peso gordo. Quando a pessoa tem excesso de peso, pesa 80, 90, 100 ou mais de 100, normalmente a gente trabalha com 10% do peso corporal. Então, a pessoa que está acima do peso, ela tem muita retenção de líquido, muito inchaço. Então, a gente não conta os 10% do peso gordo, a gente conta 10% do peso total da pessoa. Então, se você tem 80 quilos, seriam 8 quilos. Sendo que nem tudo desses 8 quilos vai ser gordura. Você vai acabar perdendo um pouco de líquido e inchaço também. E se a pessoa é magra, daí a gente conta pelo peso de gordura. Porque às vezes a pessoa é magra, esteticamente falando, pesa pouco, pesa, sei lá, 40, 50 quilos, 55 quilos, mas o percentual de gordura dela é alto. Então a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Às vezes a pessoa é magrinha, é pequenininha, usa manequim baixo, o peso da balança é baixo, mas ela tem um excesso de gordura corporal. O ideal para a mulher que quer engravidar é manter um percentual entre 21% e 23%. O limite do saudável é 24,9%, tá? Então, quem tem acima de 25% já é considerado com um pouco de excesso aí de gordura. E o ideal para quem quer engravidar é estar entre 21% e 23%. Mas não dá para saber esse valor sozinho. Tem que fazer realmente uma consulta com uma nutri que faça avaliação física ou um profissional da área da educação física. Lembrando que, na minha humilde opinião, é melhor fazer antropometria do que bioimpedância, tá? A bioimpedância, ela se altera com muitos fatores. Então, se você está inchada, período pré-menstrual, comeu alguma coisa com muito sódio, tipo um shoyu, alguma coisa assim, ou a mulher com SOP, que tem várias alterações metabólicas, isso pode se tornar
uma alteração na bioimpedância, que pode dar um resultado bem diferente do que daria as suas dobras de gordura, que é a antropometria. Então eu prefiro a antropometria. Inveja de quem tem uma consulta física com essa Nutri. Poxa, é só marcar, gente. Tô lá na Vila Olímpia, quase todo dia. Mentira, tô atendendo só 2 dias na semana. Mas tem agenda, quem quiser, fica à vontade, vai ser muito bem-vindo. Nutri, quando a gente pode parar de tomar pílula? Mesma coisa que eu respondi aqui no início, né, gente? Isso é uma coisa que o seu médico vai decidir junto com você. Vamos mudar a pergunta para quanto tempo de acompanhamento você pode regular os seus hormônios. Gente, varia muito de pessoa para pessoa. Essa é uma pergunta que me fazem muito, né? No inbox, no direct. Carol, quanto tempo demora o tratamento da SOP? Na real, gente, o tratamento da SOP vai ser para a vida toda. Quanto tempo demora para você conseguir regular os seus sintomas? Normalmente aí de 30 dias a 6 meses, tá? Então eu tenho pessoas do grupo de desafios, 30 dias contra a SOP, que com 30 dias tem um resultado muito bom. Perdem bastante peso, isso melhora muito a resistência à insulina, por consequência melhora a pele, melhora cabelo. O cabelo não cresce, mas para de cair. E aí, se a pessoa continua, em 2, 3 meses, ela consegue praticamente zerar os sintomas. Tem pessoas que têm sintomas mais graves, né? Numa intensidade maior. E aí o que vai acontecer é essa pessoa precisar de mais tempo para conseguir, então, o controle da SOP. Você é de Maceió, Jame? Poxa, eu tava aí no ano novo, se a gente tivesse falado, tá vendo? A gente combinava alguma coisa. Mas, ó, fora de brincadeira, quem não é de São Paulo, quem não consegue vir para uma consulta presencial, porque tem gente que vem, eu recebi esses dias uma paciente do Rio, que veio só para consulta, a gente pegou ponte aérea, Rio-São Paulo, desembarcou em Congonhas, sei lá, período da manhã, esperou até o horário da consulta, que era 3 da tarde, saiu da consulta, voltou para o aeroporto e foi para casa. Eu tenho pessoas que fizeram isso. E atendi semana passada. A Kelly, adorei a Kelly. Se você estiver me assistindo, Kelly, dá um oi aí pra mim. Mas enfim, se você mora mais longe ou não tem a condição de fazer o que a Kelly fez, existem os grupos de desafios, né? 30 dias contra a SOP, 30 dias de low carb na prática, que inclusive hoje é o último dia sem o reajuste, tá? Todo dia eu entro no meu inbox, tem lá 50 mensagens de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para esperar dia 30, para esperar dia 31, para não reajustar agora, porque vai entrar, vai se inscrever, vai reservar, e aí eu acabo, né, sempre prorrogando. Dessa vez é a última vez. Amanhã os valores dos grupos vão aumentar. Então, se você quer fazer parte de um dos grupos, porque não é de São Paulo, não consegue fazer uma consulta presencial, corre que dá tempo. É só acessar o meu site, www.cantinhodanutri.com.br/desafios. Alguém coloca esse endereço aí para mim, por favor? Coloca aqui no chat para todo mundo ver como que é. www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí nesse site você vai ter acesso a todas as minhas turmas, vai conseguir ver quais são as turmas que eu tenho. Tem SOP, tem tentante, tem gestante, endometriose, síndrome do ovário policístico. Todas as turmas começando segunda-feira. Então não perde tempo, não come bola. E não adianta me mandar 50 mensagens, porque amanhã o valor vai aumentar. Eu já avisei. A Patrícia falou, tem que esperar o 5º dia útil. Aí, ó, Pati. Mas o 5º dia útil foi há 20 dias atrás. Sempre vai ter, né? Se a gente não toma uma decisão e fala, meu, é agora, fecha o olho e vai. Às vezes a gente deixa mesmo, vai, né, prorrogando. Tem gente que podia ter começado o desafio aqui ano passado e já tá livre, ó, dos sintomas faz tempo. Ó, vou escolher mais uma perguntinha aqui dos stories. Quanto tempo após a reeducação alimentar há chances de engravidar? Acaba sendo a pergunta que eu acabei de responder, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Eu tenho pessoas que engravidaram, gente, com 30 dias de desafio. Fizeram um desafio e no final da turma, no primeiro ciclo do desafio, né? O primeiro ciclo menstrual que teve durante a reeducação alimentar, conseguiu engravidar. Então, tem gente que é muito rápido e tem gente que demora mais. A Valkyria, a do Baby Revolução, da turma 5, que tá aqui assistindo, se ela ainda não tiver, se ela não estiver saindo, conta aí, Val, quanto tempo você demorou? Acho que foi 1 mês, né? 1 mês e pouco. Ela acho que já estava no desafio há 1 mês e pouquinho, entrou no Revolução. Não, ela estava no Revolução, aí ela engravidou com 1 mês e pouco, e aí foi para os 30/90 dias já gestante. Foi bem rapidinho. S. Silva perguntou, SOP tem cura? Gente, SOP não tem cura. A partir do momento que você tem síndrome do ovário policístico, você vai ter para sempre. É uma síndrome, não tem como você curar. Só que ela tem controle. Então, você pode controlar a síndrome do ovário policístico e os sintomas para sempre. Só que se você vacilar, se você acabar, enfim,
A SOP vai voltar e os sintomas também, tá? Mas dá pra você controlar. Nutri, o que você acha do jejum intermitente? É uma pergunta que muita gente faz também, né? Eu peguei essa pergunta do chat também. Jejum intermitente é uma estratégia excelente para o tratamento da síndrome do ovário policístico, porque ele atua diretamente melhorando a resistência à insulina. E resistência à insulina é um quadro que vai aí para 95% das mulheres com SOP. Ó, a Val falou, em um mês consegui meu positivo, seguindo o que a Nutri me passou. Val, você é uma linda. Falo de você pra todo mundo. E a Val não é a primeira gestante que eu tenho, hein? Olha que eu tenho umas 50, 70 aí só dos Revoluções, das turmas do Revolução Hormonal, né? Fora o pessoal dos desafios. Então, ó, voltando. Jejum intermitente é uma excelente estratégia para o tratamento da SOP, porque ele atua diretamente na nossa resistência à insulina. E resistência à insulina é uma condição que acomete até 94% das mulheres portadoras da SOP. Então, é muito provável que você tenha resistência à insulina, você só não sabe disso, porque ainda não fez o exame chamado curva glicêmica e curva insulínica, certo? Por que o jejum é interessante? Porque se você fica em jejum 12, 14, 16 horas, durante esse período você não produz insulina. Então, durante esse período, você não produz insulina. Se você não produz insulina, obviamente você não vai ter resistência à insulina, né? Você não vai estar produzindo uma insulina ineficiente. E é aí que mora a solução, né? A ajuda do problema. Você não produz insulina, sua insulina consequentemente fica baixa, você não tem resistência a essa insulina e, por consequência, você acaba tendo mais facilidade em usar gordura como estoque de energia. Então, você consegue perder peso, a própria perda de peso vai favorecer você a melhorar dessa resistência à insulina e a sua insulina passa a ser produzida de uma forma mais eficiente, ela começa a ter um papel melhor no seu metabolismo. Jejum é bom para a SOP, jejum ajuda no tratamento da síndrome do ovário policístico e principalmente em relação à resistência à insulina, sendo muito melhor que usar metformina, glifage, saxenda, Victoza, etc. Mas ele funciona para todo mundo? Não. Ele é uma estratégia que qualquer pessoa pode fazer? Não. A gente tem um papel, né, uma esfera desse tratamento que eu chamo de fisiológica, que é o nosso metabolismo, é como o nosso corpo responde, é como o nosso corpo reage, é o que o nosso metabolismo faz. E a gente tem uma outra esfera que é tão importante quanto, que é o nosso psicológico. Então, tem mulher que não consegue fazer jejum intermitente, que se ela fica 12 horas de jejum, ela vai comer até a maçaneta da porta nas outras 12 horas do dia. Se ela ficar 16 horas, então, ela come a porta inteira e mais a maçaneta, entendeu? E aí não vai ter adiantado de nada ela ficar 16 horas em jejum, se nas outras 8 horas ela tá comendo muito mais do que ela poderia. E ela não tá comendo porque ela quer comer, ela tá comendo porque o jejum também favorece compulsão alimentar, favorece necessidade maior por carboidrato para algumas pessoas. Tem mulher que tem hipoglicemia, então se fica muito tempo em jejum, ela passa mal, tem tremedeira, tem dor de cabeça, fica extremamente irritada. Gente, isso tudo não é saudável, né? Se você quer fazer um jejum de 12, 14, 16 horas e você fica irritadíssima, insuportável, nem você mesma se aguenta, fica morrendo de fome, não tem produtividade no seu trabalho, não consegue fazer atividade física, tem tremedeira, suador, passa mal, dor de barriga, piriri, você vai conseguir fazer o jejum por muito tempo? Você vai conseguir fazer com que ele faça parte da sua rotina? Com certeza não. E nos momentos em que você for comer, o que você comer vai compensar negativamente o período que você ficou ali se matando, sentindo fome à toa. Então, o jejum, ele é bom, ele é uma estratégia, só que ele tem que ser feito com acompanhamento profissional e todo mundo tem que saber que ele não serve para qualquer pessoa. Não é tipo água, que qualquer um pode tomar e faz bem para todo mundo, sabe? Tipo remédio universal. Não, não é. Então, a gente precisa avaliar o seu comportamento, a sua questão psicológica e também como o seu corpo funciona, entendeu? Tem gente que não funciona com jejum. Eu mesma fiz no final do ano passado, um períodozão de jejum de 16 horas, não passei mal, não senti nenhum desconforto, ficava tranquila do jantar até o almoço do dia seguinte sem comer nada, mas não surtiu efeito pra mim. Não teve diferença nenhuma, nem no meu metabolismo, nem no meu peso, nem em nada. Então, quer dizer, para algumas pessoas faz muito efeito, tem muito resultado.
para outras pessoas não. É por isso que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada indivíduo é único, cada um tem que ter uma conduta nutricional diferente, e é por isso que nós nutricionistas somos tão importantes, porque a gente avalia tudo isso e não simplesmente prescreve o que pode e o que não pode comer. Até porque isso o Google mesmo fala, né? Não precisa nem pagar Nutri, vai lá, coloca no Google e ele vai te dar melhores e piores alimentos para a vida. Mas ele não vai resolver toda a questão metabólica e psicológica e emocional e afetiva que está por trás da sua escolha, tá bom? Olha só, temos um bom depoimento aqui. A Michelle falou que fez os 30 dias contra a SOP e adivinhe? Depois de 30 dias ela menstruou. Olha lá, viu? A partir de agora, se você continuar fazendo, vai vir certinho. Vai pro Revolução. Quem fez o desafio 30 dias contra a SOP, gente, tem um gap muito grande aí, né? A pessoa fez os 30 dias contra a SOP, foram 30 dias eu lá, falando todo dia com ela, tirando as dúvidas, orientando, passando informação, pegando no pé. E aí, de repente, de um dia pro outro, que é do dia 30 pro dia 31, ela se vê órfã de mim, né? Porque o grupo acaba e aí é óbvio que a minha assessoria também. E aí a pessoa desanda, para de fazer, não tem mais motivação, dá umas escorregadas aqui, outras ali, e quando vê, perdeu o resultado. Então, gente, não deixa isso acontecer. Se você já fez o desafio 30 dias contra a SOP, se o seu resultado foi muito bom, ou satisfatório, ou se você gostou, gente, vai para o Revolução Hormonal, porque ele é a continuidade desse tratamento. Ele é o que vai garantir que você fique comigo por mais 3 meses e que você não perca o resultado que você conseguiu chegar no desafio, tá bom? A Ana falou, Carol, eu me dou bem. A Ana Meirelles, minha paciente, linda. Carol, eu me dou bem no jejum. É uma coisa que a gente falou muito, né, Ana, na consulta. E quando o médico diz que não tem problema, não tem problema SOP e não dá opções de tratamento, principalmente porque quer engravidar, me procura outro médico. Gente, é muito simples, né? Se o médico não está entendendo a sua questão, se o médico não está te dando atenção, se ele não está ali para resolver seu problema, procura outro profissional que está a fim de te ajudar realmente, entendeu? Alguém que é médico porque gosta de ser médico e não por qualquer outro motivo, tá? Você é a melhor, obrigada. Ó, coraçãozinho. Gente, vocês viram que as últimas lives eu fiz no meu sofá, né? Eu tô no sofá de casa, assim, ó, bem confortável. Eu trabalho ali, ó. Eu mostrei no começo, tá vendo meu computador ali? E eu tava falando com meu marido que eu vou começar a chamar as nossas lives de... Como que era? Com a Nutri no sofá. Ou vem no sofá com a Nutri. Alguma coisa assim. O que vocês acham? Fica legal? Sem sacanagem, hein? Após 20 dias de grupo de tentante, eu também menstruei. Ó, Lari, primeiro ciclo, né, Lari? Primeiro ciclo cuidando ali certinho, você já teve um bom resultado. Sonho em ver minha menstruação regulada. Polly, vem, vamos lá, vamos continuar, cara. Você já tá no caminho certo, tá? Terceiro dia do grupo, né, Polly? Tomo cápsula manipulada. Você acha melhor que esses remédios de anticoncepcional? Karine, depende do porquê você toma, né? Provavelmente não é um remédio. Um anticoncepcional manipulado. Eu nunca vi isso. Mas depende muito qual que é o objetivo, o que tem na cápsula, o que é o composto, tá bom? Aconselho muito a fazer o Revolução Hormonal. Vale a pena, é um investimento que tem retorno. A Val, fofa com Baby. Baby RH, vou começar a chamar seu bebê assim, Val, você deixa? Baby RH? Vamos colocar ele de mascote junto com a uva linda? O que você acha? Boa ideia, né? O que é a Revolução Hormonal? A Polly tá perguntando. Gente, a Revolução Hormonal é meu curso para mulher que tem síndrome do ovário policístico. Ele tem duração de 3 meses. Você fica 3 meses comigo. E você tem aulas semanais. Tem um módulo, na verdade não são aulas não. Você tem um módulo de aulas por semana para você assistir. Fica na área dos alunos, então você assiste a qualquer momento, quantas vezes você quiser. E você tem acesso a ele por 1 ano. E aí, além dos módulos, das aulas que você tem durante esse período de 3 meses, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, onde eu falo todo dia, converso com as meninas, tiro as dúvidas e tal. E eu faço uma consultoria online individual com cada uma. Então, eu avalio os exames, eu vejo a rotina, eu falo dos sintomas, monto com a pessoa um plano de ação para cuidar de cada coisinha que está ali incomodando. E a gente também tem sugestões de cardápio personalizadas para cada indivíduo, tá? Então, não é uma consulta, né, porque não tem avaliação física, não é a mesma coisa de me ver pessoalmente, mas para quem não mora em São Paulo, para quem não consegue me ver pessoalmente no consultório e etc., atende super bem e a Val é prova viva que dá resultado, né, Val? A gente até se multiplica no final do grupo, vai vendo. O pessoal já foi respondendo, ó, que legal. No sofá com a Nutri, ó, Ana. Boa, Ana, o que você acha?
Vou bater o martelo nisso. Carol, por que a pessoa com SOP tem tanta dificuldade de perder peso mesmo fazendo low carb? Não é low carbono, eu acho, né? Acho que o corretor te sacaneou aí, minha amiga. Gente, por que a pessoa com SOP tem dificuldade em perder peso? Por conta da maldita da resistência à insulina, né? Pra não falar outra coisa. Quando você tem resistência à insulina, você não consegue fazer a absorção correta do carboidrato. E aí a glicose fica sobrando na corrente sanguínea. O nosso corpo identifica esse excesso, não pode haver excesso de glicose no sangue. E aí, para não haver esse excesso, o corpo vai lá e converte glicose em gordura para ela ser estocada, para ela ser armazenada. Ao mesmo tempo, a insulina também fica ali, sinalizando para o seu corpo que está faltando energia e você precisa comer mais. Então, mesmo seguindo a low carb, a gente tem esse metabolismo tendencioso a acumular mais gordura e dificuldade em perder, mas nada que você não consiga quebrar isso, entendeu? Eu falo muito para as minhas meninas do Revolução e dos grupos que é como se fosse uma barreira, né? Você ultrapassou a primeira barreira, fica tudo muito mais fácil. Então, os primeiros dias são os mais difíceis, porque o seu corpo vai querer te boicotar. Você vai ter mais fome, você vai ter mais vontade de comer, você vai sentir um pouco de irritação. Mas depois desses 10, 15 dias, cara, tudo isso melhora. E aí você começa a ver os resultados, começa a ver os efeitos e vai se automotivando. E aí fica muito mais fácil. Vai meio que, né, você se deixa levar e vai muito mais fácil, como correr numa ladeira, por exemplo. Entendeu? O médico só falou que tenho que emagrecer 55 quilos. Muito bom esse médico, viu, Érica? Muito bom pra ele ficar longe de você, minha amiga. Quando vai ter o Revolução Hormonal de novo? Mi, vocês querem que eu conte sobre o Revolução Hormonal? Fala aí, se vocês querem saber. Claro, Nutri, você pode tudo. Gente, o Revolução Hormonal vai entrar a 7ª turma. Não. A 7ª turma do Revolução Hormonal. E as inscrições, elas vão se abrir daqui 10 dias. Ó, que legal. Então, se você quer participar, quer garantir sua vaga, na verdade, você já pode fazer a sua inscrição, o carrinho já está aberto, né? Eu não anunciei ainda, porque eu não estou preocupada em fazer o lançamento dele neste momento. Mas quem quiser garantir a vaga já pode. É só acessar www.cantinhodanutri.com.br e procurar o Revolução Hormonal lá. A gente começa na 3ª semana de fevereiro, tá? Então eu vou falar sobre isso, vou começar a falar dele nos próximos 10 dias e aí demora uns 15 dias para a turma de fato começar. Quem já quiser garantir a vaga, corre lá e dá tempo. E tem um site que é direto dele, que é o www.revoluçãohormonal.com.br/RH. Eu chamo o Revolução carinhosamente de RH, então vocês também podem ter informação dele lá, tá? Alguém coloca aqui para mim no chat, por favor, www.revoluçãohormonal.com.br/RH. E aí lá tem todas as informações, tem os módulos, então o que eu falo em cada módulo, o tempo de curso total, o que inclui e o que não inclui no programa. É bem legal. E no vídeo que tem nessa página eu conto um pouquinho da minha história. Olha que legal. Gente, eu falo sobre síndrome do ovário policístico tem bem aí uns 2 anos, né? E, cara, eu tô o tempo todo aqui no Instagram, o tempo todo no Facebook, live, vídeo no YouTube, os posts, agora os vídeos, né, que estão sendo diários aqui no Insta e tal. E no começo eu falava muito, né, sobre a minha história, por que eu trabalho com síndrome do ovário policístico. Obrigada, Aninha. Obrigada, Flor. Por que eu trabalho com SOP, o quanto eu já sofri com isso, como que foi eu conseguir engravidar, como que eu lidei com o tratamento durante todo esse tempo e tal. E aí eu comecei a falar tanto disso que eu falei assim, gente, eu acho que as pessoas já não aguentam mais, né? E aí eu parei de contar minha história, eu parei de falar, porque eu entendi que as pessoas já sabiam, já conheciam, né? E aí eu fiz uma aula com as meninas dos 10 dias contra a SOP, na terça-feira agora. E aí eu contei a minha história no começo pra elas. Eu perguntei se tinha alguém lá que não conhecia a minha história e a maioria não conhecia. E aí eu contei a minha história. E esse vídeo tá no YouTube. Eu coloquei no YouTube no mesmo dia. É um vídeo de terça-feira. E aí muita gente veio conversar comigo e falou assim, nossa, Carol, adorei saber a sua história, adorei saber o que você já sofreu, como que você superou e tal. E aí eu me dei conta que nesses 2 anos eu contei muito a minha história no começo, mas muita gente chegou depois disso, né? Então quem tá aqui assistindo, não conhece a minha história, não sabe por que eu trabalho tanto com SOP e tudo que essa SOP já fez eu sofrer, lá na página do Revolução Hormonal eu conto pra vocês um pouquinho, tá bom? Então é isso, gente. Tirei bastante dúvida hoje. Ó, somando tudo já são 2h30 falando, vai vendo. Meu marido chega, eu não tenho nem vontade de falar com ele. Não quero nem olhar pra cara dele, entendeu? Então, antes de causar problemas conjugais, é bom eu parar por aqui.
A gente volta na nossa próxima live terça-feira que vem. Quem sabe eu apareço aqui no fim de semana para uma live surpresa. O que vocês acham? Sábado e domingo são bons dias para vocês? Vocês acham legal assistir live assim de final de semana? Porque eu fiz pouquíssimas, assim, raras as lives. Fiz uma live no domingo, um dia que o cara me chamou de gorda, que comentou lá no meu perfil que eu era acima do peso, eu não servia pra ser nutricionista. Aí nesse dia eu fiz uma live de domingo, foi sucesso. Mas assim, via de regra mesmo, eu não costumo fazer. Se vocês acharem uma boa, a gente pode estudar aí lives de final de semana. De repente as pessoas estão mais tranquilas e tal. Tá bom? Mas via de regra, terça-feira às 9 da noite, a gente se vê de novo. E provavelmente vai ser algo relacionado à síndrome do ovário policístico. Bom, eu espero vocês no Revolução Hormonal ou nos 30 dias contra a SOP. Aproveita porque o valor vai aumentar. Amanhã o valor do grupo vai aumentar. Pode ter 150 mensagens lá no meu inbox, tá? Eu já jurei de pé junto que de amanhã não passa. Então, se você quer participar de algum dos grupos aí de desafio que começa na segunda-feira sem o reajuste dos preços, já garante a sua vaga porque a partir de amanhã vai estar maior. Para quem não viu, começa grupo de síndrome do ovário policístico, começa grupo de low carb, grupo de gestante, tentante e endometriose. As 5 turmas começam na segunda-feira, tá bom? Beijo, meninas. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.